Fala, cozinheiros! Hoje é um dia diferente. É aquele vídeo que eu faço com amigos. Então hoje eu estou trazendo aqui uma amiga que eu conheci através do meu diretor de edição aqui, o Bismarck. Ele me apresentou, ficamos amigos e hoje combinei com ela de vir aqui fazer uma receita para fazer um dia especial para a gente. Então nós vamos hoje ter uma receita nova feita por uma nutricionista. E aí a gente vai te dar algumas dicas. Estamos aqui com a Catherine. Prazer enorme. Tô achando tudo lindo, tô adorando. Vamos fazer geleia? Vamos lá? Vamos lá? Então, ó, hoje eu vou fazer com vocês uma geleia de manga com maracujá. Isso foi... Eu aprendi a fazer geleia com a minha avó. É uma coisa de receita de vó, de família. E aí eu só fui inventando novos sabores. Eu comecei a fazer geleia quando o meu filho tinha alergia alimentar e eu precisava custear o tratamento dele, custear a faculdade de nutrição. E a geleia foi um meio. Então foi uma coisa assim que eu sabia fazer, nunca imaginei necessariamente fazer disso um negócio, mas virou um negócio grande, que é o Doce por Natureza. Durante muitos anos foi... O nome do negócio era Doce por Natureza. Doce por Natureza. Que aí eu fazia as geleias sem nenhum produto artificial, sem conservante, sem nada, que fosse industrializado. E algumas eram até sem açúcar. Porque quando a gente usa a fruta que tá na estação, que tá madura, eu não preciso usar açúcar muitas vezes, né? Isso vai depender muito da qualidade. E aí eu chamava de Doce por Natureza. E aí começou nessa proposta de fazer geleias, e geleias para eu vender e sustentar o tratamento do Lucas, a faculdade, essas coisas. Tomou uma proporção maior do que eu esperava. E esse daqui era que eu mais vendia, que eu dei o nome de maracumanga. Maracumanga. Eu dava nome engraçadinhos. Mas essa é uma geleia de maracujá com manga, que é uma mistura que as pessoas não estão muito habituadas. Você fala maracujá? Quanto a gente colocou aqui de maracujá e de manga? Então, a proporção é um maracujá para cada 2 mangas. Legal. Então aqui tem 2 maracujás com 4 mangas. 4 mangas. Legal. Vamos lá? Bem grosso. Vai gelear rapidinho. O segredo tá justamente em bater bem, pra gente não ter que coar. Porque os grãozinhos do caroço do maracujá vão fazer uma diferença no sabor, na textura. Mas ele tem que estar bem batidinho. Você vê que já tá uma consistência bacana. A manga, junto com o maracujá, formam o que a gente chama de gelificação, né? O gilê, com mais facilidade. Gilê. Gilê. Formam o gilê com mais facilidade. E aí é uma das receitas mais fáceis, mais rápidas e é a que eu vendia mais. Vamos lá, você que comanda o fogão, você que acende. Vamos lá. A gente pode ir até o máximo 14 ou de 0 a 14. Quanto? Vamos botar no 8, 10. 10. Precisa colocar açúcar? Há quem goste desse saborzinho ácido mais marcante do maracujá. Porque a manga aqui, ela dá toda a doçura que você precisa. E o maracujá vem com aquele contrastezinho. O açúcar, o objetivo dele não é só adoçar, ele dá esse corte, né? Tanto que usam às vezes açúcar no molho de tomate, não é? Pra tirar a acidez. E aí aqui a gente vai usar 2 xícaras de açúcar, de preferência açúcar cristal. Mas não dá certo com o outro? Dá, mas de preferência com açúcar cristal. Essa parte aqui não tem mais. Agora é só o tempo, né? Agora é mexer e o tempo. Eu não posso parar de mexer porque não pode. Quanto tempo mais ou menos, Catherine, que demora para fazer, para deixar ele no fogo, na temperatura média? Pelo que eu percebi, a temperatura é média, né? É. Então, assim, isso vai depender muito da potência do seu fogão e da panela que você está usando. Quando a gente faz isso a nível profissional, a gente sempre tenta usar aquela panela que tem 3 fundos. Ah, tá. Tá? Porque fundo ela, triplo. Isso, porque ela equilibra a temperatura por bastante tempo. Ah, legal.
Mas quando a gente tá falando em fazer pra casa, fazer pra dar de presente... Ai, é tão gostoso a geleia de presente. É. Eu faço muito isso. E aí, quando você faz assim na sua casa, você tem que só reparar na grossura do metal e na potência do seu fogão. Essa daqui é uma receita que fica pronta bem rápido. Então, assim, em 30, 40 minutos ela já tá pronta. O que vai acontecer aqui, na verdade, é ela reduzir. Vai começar a ferver e vai reduzir a água que veio da manga. Entendi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você começou a fazer montou tipo uma empresa, né? Montei uma empresa. Isso. Tipo uma empresa porque eu não tenho certeza, eu tenho que falar tipo. Não é diminuindo nem desmerecendo, é ignorando. Começou de uma forma bem despretensiosa. Eu comecei a fazer... Eu tive que levar o meu filho no médico, que a consulta, tipo, há 12 anos atrás, a consulta era R$3.000. E aí eu falei, eu não tenho R$3.000, mas ele precisa ir nesse médico. E aí eu tinha R$50 e sabia fazer geleia. Aí começou... E aí eu falei assim, como eu vou transformar esses R$50 em R$3.000 até quarta-feira? E aí eu fui e lembrei da geleia, das receitas de geleia que eu fazia com a minha avó, que eram muito gostosas. Passei no sacolão, comprei material. Na época eu fiz só goiaba. Eu lembro que eu fiz geleia de goiaba. E fiz as geleias, ficaram muito saborosas. Botei uma coisa, era muito artesanal. Botava no vidrinho com lacinho, sabe? Não tinha nome, não tinha rótulo. Começou uma coisa bem despretensiosa. O objetivo era arrecadar os 3.000. Era arrecadar os 3.000. E aí eu saí, fiz num dia, saí para vender no outro, no centro comercial da minha região. E aí fui vendendo nas lojas, nos consultórios, entrava oferecendo. E eu vendi, e eu fiz os R$3.000 naquele dia. E eu falei, ai, ufa, vou pagar a consulta. Quando eu saí do médico com uma lista de exames que dava 1.000 e pouco, mais um monte de remédio. Eu falei, bem, é geleia que eu vou fazer, tá tudo bem, não tem problema. Vou ter que me empenhar na geleia. Vou fazer geleia, esse menino não vai ser por falta não vai ser falta da minha parte que não vou tratar, né? E aí eu comecei a fazer geleia. Comecei a fazer geleia de vários sabores. Comecei a fazer geleias que eu sabia fazer com a minha avó, que eu tinha crescido vendo a minha avó fazendo. Geleia de goiaba, geleia de morango, de abacaxi. E aí depois eu fui inventando. Aí eu fui testando. Manga com maracujá, abacaxi com pimenta, e hortelã com maçã, e aí laranja com manga. E aí eram os sabores que vendiam mais, os mais excêntricos, os mais diferentes. E eu continuei nessa pegada inicial de vender de porta em porta. E aí eu conversei com um feirante que fazia feira semanal lá no meu bairro. E aí eu comecei a botar uma barraquinha com as geleias. Aí eu ia arrumadinha de chefe de cozinha com as geleias. E aí vendia só lá na feira. E aí legal. Estabelecido que quem quisesse geleia ia me encontrar quarta-feira lá na feira. E enquanto isso eu estudava e cuidava do meu filho. Depois tomou uma proporção maior, aí virou de fato uma empresa, um negócio. Aí eu comecei a vender para outros CNPJs, outras lojas. Legal. E virou uma coisa bacana, que eu não imaginava. E como é que foi a paixão pela nutrição? E é outra loucura, assim, outra coisa que eu não imaginava. Eu sou aquela que sempre chorava pra tomar injeção. Que se você falasse pra mim que eu ia ser da área da saúde, eu falava, tá muito louco. Não é, não vou. E não fui, realmente, né? Fui professora de inglês por 10 anos. E aí nasceu meu segundo filho, nasceu o Lucas com alergia alimentar. E o Lucas nasceu e já imediatamente foi pro CTI. E ele passava muito mal, evacuava sangue 25 vezes, vomitava. E os médicos ficavam meio perdidos. O que ele tem? Alergia ao quê? E aí eu tive que ir mergulhando, sabe? Coisa de mãe. Então eu ouvi muitas vezes que o meu filho ia morrer. Então eu ouvia quase que diariamente que ele não ia chegar até os 3 meses de vida, que ele não ia sobreviver. E eu tinha essa ânsia assim, não, peraí. Vai sobreviver sim, calma. Deixa eu ver o que é. E eu tinha uma coisa que era até um pouco arrogante, né? Porque o médico falava assim pra mim, ele não vai sobreviver. E eu falava, você que não sabe cuidar dele, eu vou achar alguém que saiba. E ia atrás de outro médico, Mas
Enfim, ele tinha uma alergia muito grave. E aí eu mergulhei na nutrição. Eu falei, E aí nessa maratona sua... Falei, eu não vou deixar outra criança passar por isso, outra mãe passar por isso, porque é desesperador, né? É muito cruel. Ele ficou doente, dando trabalho, internando e tal. Até que idade, mais ou menos? Ele passou o primeiro ano de vida dele todo internado. Uhum. E aí, após o primeiro ano, foi esse médico. Uhum. Dos 3 mil. Dos 3 mil. Esse que a gente nunca esquece. Pois é. E aí ele começou a melhorar um pouco, não chegou a ficar curado, mas melhorou. E aí ele passou a ficar mais tempo em casa. E aí eu consegui investir mais tempo na geleia, porque eu tinha mais paz, né? Eu sabia que meu filho estava em casa, eu estava bem, eu estava cuidando. E fui estudar, fui fazer nutrição. E me especializei eu já entrei na faculdade sabendo que o que eu queria tratar eram de pessoas alérgicas alimentares. Uhum. Então eu já entrei com esse foco. E aí no primeiro semestre eu comecei a desenvolver um protocolo de tratamento. Quando eu terminei o primeiro semestre, eu tirei o meu filho do hospital. E aí eu fui tratar dele com o meu tratamento. E 6 meses depois ele estava curado. E aí, esse mesmo protocolo... Mas você foi acompanhada por um médico nesse período, né? Sim. Ele teve um pediatra que é um anjo, um amor, Espiridião Vacari. Foi meu pediatra, quando eu era criança, e aí continuou sendo pediatra dos meus filhos. E aí, ele me deu um suporte absurdo, assim. Não tenho... Sem ele, não seria possível. Muito bom. Então, agora a gente chegou num momento importante da geleia, porque ela começa a ferver, você não pode parar de mexer nem um minuto, e se não tomar cuidado, queima, né? Então a gente vai sempre procurar botar uma panela alta, e a partir de agora eu começo a mexer com certo vigor, que é para não dar tempo dele me queimar. E também de não criar casca. Criar né? casquinha. Então, Catherine, aí você cuidou do seu filho, foi motivada e apaixonou-se por nutrição em função dessa história. Aí aí depois você se formou, começou a trabalhar com nutrição, o objetivo era trabalhar com crianças que tinham problema de alergia, né? E aí como é que foi depois esse desenvolvimento, até chegar nesse momento agora? Eu fechei a Doce por Natureza, né? Fechou a empresa? Fechei a Doce por Natureza. Não dava para levar os dois e eu tinha um sonho de curar alérgicos. Entendi. Né? Então eu tive que me dedicar e me focar na clínica, em atender os pacientes. Hoje eu sou especialista em amamentação, em gestação, em alergia alimentar, em doenças autoimunes, tudo que colabora para que a criança desenvolva ou não a alergia, que ela cure mais rápido ou não, sabe? Entendi. E aí esse é o meu público e é com eles que eu trabalho. Eu tenho pacientes alérgicos adultos, mas o meu foco é menos crianças alérgicas, né? Tá, se alguém tiver esse problema e quiser procurá-la, eu vou deixar aqui na descrição o contato dela, tá? Aí, hoje você se dedica a uma coisa que você gosta mais, porque dava aula de inglês, mas não gostava muito. Não gostava muito, não. Mas da nutrição você se apaixonou. Sou apaixonada por todas as coisas que eu desenvolvi na área da saúde. Ah, legal. Adoro cuidar e amei, assim, todas as coisas que eu... E o Lucas hoje tá com quantos anos? 12 anos. 12 anos, olha, para quem ia morrer, né? Com 3 meses, né? Legal, isso é muito bacana. A gente se sente muito bem em saber disso. E eu fiquei feliz, antes de eu me formar, outras 150 crianças ficaram curadas com esse método. Os médicos que não souberam cuidar dele começaram a utilizar, aplicar. E aí hoje tem muito mais criança curada do que tinha naquela época. Ah, legal. Ó, nossa geleia tá pronta. Chegou na textura. Você vê que ela reduz bastante. Ó, ela vai lembrar aquele comecinho do brigadeiro que você dá uma puxadinha. Uhum. Não pode parar de mexer. Essa é uma hora também mais chatinha, porque começa a pipocar quente, né? Ó. Mas começa a pular, né? E aí você não pode parar de mexer, mas aqui já tá bom. Já pode desligar. Quando a gente a panela, ela não para de aquecer. Uhum. Ela ainda mantém quente por um tempo. Então você não vai poder parar de mexer
Porque senão ele vai... Senão ele vai grudar no fundo, vai fazer uma espécie de uma camadinha, uma crostazinha. Tem que deixar ele esfriar um pouco, né? É. Aí ela vai parando de pipocar, tipo, lá eu paro de mexer, ó. E agora você já pode colocar numa vasilha. Numa vasilha. E aí tem as dicas, né? Aí é o pulo do gato, que eu pulo do acompanho gato. o seu canal. Tem o pulo do gato. Então tem assim, essa daqui é uma geleia que eu fiz pra comer na minha casa. Então eu vou só colocar num potezinho com tampa, com boa vedação, que você lavou. Agora eu quero dar de presente, eu quero vender. Aí tem que ser aquele pote de vidro com a tampinha hermética, que a gente vai lavar esse pote de vidro com água fervendo, vai deixar secar naturalmente. E aí eu vou completar, vou encher de geleia até a boca e tampar. Para não deixar o ar oxidar. Isso aí. E aí o calor, e a gente vira ela de boca para baixo imediatamente. O calor faz dilatar aquela borrachinha que tem dentro e veda. Para você aumentar a validade, você bota, depois que elas estão envasadas, você coloca numa panela com água para ferver. Quando ferver, que a gente chama de pasteurizar, quando ferver, isso garante mais validade, porque a única coisa... E bota de cabeça para baixo para ferver? É. E aí depois você deixa esfriar naturalmente. Isso vai fazer com que a sua geleia não estrague e que tenha uma validade aí de 4, 5 meses. Que legal! É. E aí dá para você vender, dá para você presentear, enfim. Pô, bacana. Vou fazer isso. Bom, agora nós estamos aqui com a prova. Então eu vou dar uma olhada aqui para ver como é que ficou. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Você já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Pô, então dá essa força pra gente. Se inscreve no canal e dá o gostei aí, aperta no gostei aí do vídeo. Tá bom? Agora vamos ver como é que ficou. Ó a textura, ó. É uma delícia. Era a mais vendida. Olha aí, tá vendo? Vamos lá, na mais vendida. Muito bom. Vale a pena. Faz aí na sua casa, invasa um vidro e dá de presente para alguém. Mas primeiro prova, tá bom? Uma delícia. Cat, muito obrigado por ter vindo. Prazer, foi meu. Obrigado por participar comigo do canal, tá bom? Vou deixar o contato dela aí, se você quiser, pode procurar. Um grande abraço.